Exercício 36 supõe que V e W sejam funções contínuas no intervalo CD, seja R a região delimitada pelas curvas x igual a V de y e x igual a W de y, onde y varia de C até D. Usando o método das arruelas, deduza e explique uma forma para o volume do sólido que resulta quando a região R é feita girar em torno da reta x igual a K. Enuncie e explique hipóteses adicionais sobre V e W, se as houver, que são necessários para a validade da fórmula obtida. Então, nós vamos supor inicialmente que K seja constante, ao eixo de rotação, né, será a reta vertical x igual a K. Então, eu vou supor que K é menor ou igual que V de y, que é menor ou igual a W de y, isso aqui para todo y pertencente ao intervalo CD. Então, a figura vai ser mais ou menos isso aqui. Aqui está a função contínua x igual a W de y dentro do intervalo CD. Aqui está o eixo de rotação. A reta x igual a K. Então, a rotação em torno dessa reta aqui. E a região delimitada pelas curvas é essa. Essa é a região R. A curva de cima, mais à direita, é x igual a W de y. A curva mais à esquerda é x igual a V de y. Então, a distância, faço uma seção transversal num ponto y qualquer. Então, pelo método das arruelas, eu tenho uma seção transversal, vai ser sempre dois círculos concêntricos, e a região entre eles é a área da seção transversal. Eu tenho dois raios, o raio externo é a distância da função W até a reta x igual a K, ou seja, W de y menos K. Enquanto que o raio interno é x igual a V de y menos K. Portanto, a área da seção transversal é π vezes raio externo ao quadrado, então W de y menos K ao quadrado, menos V de y menos K ao quadrado, o raio interno ao quadrado. E a forma para o volume, então, integral de C até D, π vezes W menos K ao quadrado, menos V de y menos K ao quadrado, dy. Isso é no caso, então, de K ser menor do que as duas funções. De modo semelhante, se K é maior, então se eu tenho o eixo de rotação aqui à direita, né? Então isso aqui está o eixo de rotação, aí a única coisa que substitui aqui, o raio externo fica K menos W, ou K menos V para o raio externo, o raio interno, mas como eu estou levando ao quadrado aqui, não faz diferença nenhuma, né? Então a fórmula é a mesma, tanto para as hipóteses. Então eu tenho K menor ou igual que V de y menor ou igual que W de y para todo y no intervalo CD, ou eu tenho V de y menor ou igual a W de y menor ou igual a K para todo y pertencente ao intervalo CD. E está aí então a fórmula. Exercício 38. Considere o sólido que resulta quando a região sombreada do exercício 4 gira em torno da reta x igual a 2,5. Aqui está a região aqui do exercício 4, né? A região delimitada entre essas retas verticais, a reta vertical x igual a 2 e a curva
y igual a 1 sobre x, onde y varia de 0 até 2. Aqui, perdão, varia de 1/2 até 2. Né? No item A, ele pede para fazer uma conjectura sobre qual é o maior, o volume deste sólido, com a rotação em torno do eixo x igual a 2,5, ou volume do sólido do exercício 4. Explica aqui seu raciocínio. No item B, pede para conferir a nossa conjectura, calculando então o volume e comparando com o volume do exercício 4. Então, no item A, eu tenho então, no exercício 4, eu tenho o eixo de revolução, é o eixo y, e o volume foi 9π sobre 4, 9π sobre 2. Esse é o volume do sólido quando eu faço a rotação em torno do eixo y dessa região R. Então, a minha conjectura é comum, usando o eixo de revolução mais distante, em geral, da região R, então, mais próximo. A reta x igual a 2,5 está um pouco mais próxima dos pontos da região R do que a reta x igual a 0, que é o eixo y. Então, o volume, a minha conjectura é que o volume aqui é menor do que o volume. Então, minha conjectura é que V seja menor do que 9π sobre 2, que é o volume encontrado no exercício 4. Então, vamos conferir nossa resposta. Nossa conjectura, então, vamos calcular aí o volume do exercício 38. Então, vamos fazer a rotação em torno da reta 2,5. Então, como a fórmula que obtivemos no exercício 36, então é a integral de 1/2 até 2 da distância π vezes 1 sobre y menos 2,5 ao quadrado menos 2 menos 2,5 ao quadrado dy. Então, fazendo as contas aí, essa integral ela deve dar aproximadamente 3,5685. E esse número é realmente menor do que 9π sobre 2. No exercício 40, encontre o volume que resulta quando a região do exercício não é o exercício 35, é o exercício 39, um erro ali. Então deve ser o exercício 39. A região do exercício 39 gira em torno da reta y igual a 3. Então no exercício 39 está aqui. É a região delimitada pela curva y igual a raiz de x, y igual a 0, né, que é o eixo do x, e x igual a 9. Então está aqui a região, né? Essa é a região que vai girar agora no exercício 40 em torno da reta y igual a 3, né? Essa reta, então, o eixo de revolução, essa reta azul, y igual a 3. Então, uma seção transversal qualquer, um ponto x, se eu fizer um corte aqui, então eu vou ter um raio, a seção transversal será formada por dois círculos concêntricos, né? Uma arruela. O raio externo, a distância do eixo até o eixo de revolução até a reta y igual a 0, isso é 3. Então o raio externo aqui é x igual a 0. E o raio interno, perdão, y igual a 0.
E o raio interno é o eixo x, né? E o raio interno é y igual a raiz de x. Então está aqui a seção transversal. Vai ter a área A de x igual a 3 menos 0, π vezes raio externo 3 menos 0 ao quadrado, mais 3 menos a raiz de x, perdão, menos 3 menos a raiz de x ao quadrado. Então, a de x é π vezes 3 quadrado 9 menos, então aqui eu vou ter 9 menos 6 raiz de x mais x, que é a raiz de x ao quadrado. Então a de x é π vezes 9 menos 9 cancela, fica 6 raiz de x menos x. Então o volume será integral, então de 0 até 9 de A de x dx. A área da seção transversal A de x, π vezes 6 raiz de x, que eu escrevo como x não meio, menos x dx. Então, isso é π vezes antiderivada ali 6 x na 3 meios dividido por 3 meios, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços, menos x2 sobre 2 de 0 a 9. Isso então, 6 sobre 3, 2 vezes 2, 4, e x na 3 meios é x raiz de x, então menos x2 sobre 2 de 0 até 9. Posso então substituir o x por 9, então fica 4 vezes 9 raiz de 9 menos 9 ao quadrado sobre 2. Quando substituir por 0, todos os termos são 0, então fazendo a continha aí dá 135 π sobre 2, esse é o volume. No exercício 42, vamos encontrar o volume do sólido que resulta quando a região do exercício 41 gira em torno da reta x igual a menos 1. Está aí a reta x igual a menos 1, a reta é azul, é o eixo de revolução. E o exercício 41 ele fala sobre essa região delimitada pelas curvas x igual a y ao quadrado e x igual a y. Então está aí a região R, né, em preto, que vai ser girada em torno do eixo de revolução. A reta vertical x é igual a menos 1. Então vou pegar aqui uma seção transversal, vai ser uma integral da variável y, né? Então eu vou pegar uma seção transversal aqui. Então, essa seção transversal será uma arruela, onde eu terei um raio externo, um raio interno e um raio externo. O raio externo é a distância 1 mais y, né? Porque a curva externa é x igual a y, então que eu tenho que somar com essa distância aqui, que é 1, a distância daqui do eixo de revolução ao ponto zero, mais y. Então, esse raio externo é, o raio externo é 1 mais y, enquanto que o raio interno, RI, é 1 mais a raiz, perdão, 1 mais y ao quadrado. 1 mais y ao quadrado, que é a curva que está mais à esquerda, né? Então, a área da seção transversal, né, da arruela aqui, é π vezes raio externo quadrado menos raio interno quadrado. Então isso é π vezes
1 mais y quadrado menos 1 mais y ao quadrado. Então, a de y igual a π vezes 1 mais 2y mais y quadrado menos 1 menos 2y2 menos y na quarta. Então, a de y igual, cancelando ali o 1 com menos 1, eu tenho 2y mais y2 menos y2 dá menos y quadrado menos y na quarta. Então, o volume será integral. O y vai variar de 0 até 1. Então, o volume será integral de 0 até 1 de a de y. E a de y está aqui, né? π vezes 2y menos y quadrado menos y na quarta dy. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, 2y2 sobre 2 menos y3 sobre 3 menos y quinta sobre 5 de 0 até 1. Isso, então, basta eu substituir o y por 1, né? Porque quando eu substituo o y por 0, todos os termos se anulam. Então, eu tenho 1 quadrado menos 1 na terceira sobre 3 menos 1 na quinta sobre 5. Isso deve dar 7π 15 avos. Esse é o volume. No exercício 44, vamos encontrar o volume do sólido que resulta quando a região do exercício 43 for girada em torno da reta y igual a menos 1. Então, o eixo de revolução está ali abaixo, em azul, é a reta y igual a menos 1. A região do exercício 43 é essa região em preto aí, entre as curvas y igual a x quadrado e x ao cubo. Então, as curvas se intersectam, obviamente, quando x for 1, né? E quando x é 0. Então, a integração vai ser de 0 até 1, uma integração na variável x. Então, eu vou pegar um x qualquer aqui, entre 0 e 1, e vou fazer uma seção transversal. Considera uma seção transversal do sólido. Então, essa seção transversal será em formato de arruela. Na arruela tem dois raios, o raio externo e o raio interno. Né? Nós vamos calcular a área da arruela. O raio externo é a distância do eixo até o eixo do x, do eixo de revolução até o eixo do x, essa distância é 1, mais a curva que está lá por cima é x ao quadrado. Né? Então, x ao quadrado está por cima, então 1 mais x ao quadrado. Enquanto que a curva que está por baixo é x ao cubo, então o raio interno é 1 mais x ao cubo. Portanto, a área da seção transversal é π vezes raio externo ao quadrado menos raio interno ao quadrado. Então, a área da seção transversal é π vezes 1 mais x quadrado ao quadrado menos 1 mais x ao cubo ao quadrado. Então, a de x é π vezes 1 mais 2x2 mais x na quarta, menos 1, menos 2x3, menos x na sexta. Então, a de x, π vezes 2x2 menos 2x3 mais x4 menos x na sexta. Portanto, o volume integral de 0 até 1, né? Nossa integração vai de 0 até 1 no x.
de 0 até 1 da área da seção transversal. Então, integral de 0 até 1 de π vezes 2x2 menos 2x3 mais x4 mais x menos x na sexta dx. Então, teorema fundamental do cálculo, a antiderivada do integrando, 2x3 sobre 3 menos 2x4 sobre 4 mais x5 sobre 5 menos x6 sobre 6 de 0 até 1. Basta substituir o x por 1, né? Quando x é 0 todos os termos dão 0. Então eu fico ali com 2 terços menos 2 quartos, que é 1 meio, mais 1 quinto menos 1 sexto. E isso aí deve dar 47 π sobre 210. Esse é o volume. No exercício 46, um certo sólido tem altura 1 metro em uma seção transversal tomada x metros acima da base do sólido, uma região anular de raio interno x quadrado e de raio externo raiz quadrada de x. Encontre o volume do sólido. Para a descrição desse sólido, este é o sólido de revolução, quando essa região é entre as curvas x quadrado e raiz de x, no intervalo 0, 1, ele é girado em torno do eixo do x, né, o eixo de rotação é o eixo do x, e aqui nós vamos, se fizermos isso, uma seção transversal, será precisamente a região anular, né, uma arruela, 2 círculos concêntricos, com o raio externo igual a raiz de x e o outro com o raio interno igual a x quadrado. Então, a área dessa seção transversal, A de x, é π vezes o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então vai ser π vezes raiz de x ao quadrado menos x quadrado ao quadrado. Bom, a área da seção transversal é π vezes x menos x na quarta. Então o volume do nosso sólido, que tem altura 1, justamente, né, tamanho do intervalo 0, 1, então será a integral de 0 até 1 da área da seção transversal, área da região anular. Então, integral de 0 até 1, π vezes x menos x na quarta dx. Então, tirando a constante para fora, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada x quadrado menos sobre 2 menos x na quinta sobre 5 de 0 até 1. Isso então fica π vezes 1 meio menos 1 quinto. Isso é 3π sobre 10. É o volume, então, deste sólido. No exercício 46, um certo sólido tem altura 1 metro em uma seção transversal tomada x metros acima da base do sólido, uma região anular de raio interno x quadrado e de raio externo raiz quadrada de x. Encontre o volume do sólido. Para a descrição desse sólido, este é o sólido de revolução, quando essa região é entre as curvas x quadrado e raiz de x, no intervalo 0, 1, ele é girado em torno do eixo do x, né, o eixo de rotação é o eixo do x, e aqui nós vamos, se fizermos isso, uma seção transversal, será precisamente a região anular, né, uma arruela, 2 círculos concêntricos, com o raio externo igual a raiz de x e o outro com o raio interno igual a
x quadrado. Então, a área dessa seção transversal, A de x, é π vezes o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado. Então vai ser π vezes raiz de x ao quadrado menos x quadrado ao quadrado. Bom, a área da seção transversal é π vezes x menos x na quarta. Então o volume do nosso sólido que tem altura 1, justamente, né? Tamanho do intervalo 0,1. Então será a integral de 0 até 1 da área da seção transversal, área da região anular. Então, integral de 0 até 1, π vezes x menos x na quarta dx. Então, tirando a constante para fora, aplicando o teorema fundamental do cálculo, a antiderivada x quadrado menos sobre 2 menos x na quinta, sobre 5 de 0 até 1. Isso então fica π vezes 1 meio menos 1 quinto. Isso é 3π sobre 10. É o volume então deste sólido. Exercício 50, então, conforme a figura abaixo, a cúpula de uma catedral foi projetada com 3 suportes semicirculares de raio R, de modo que cada seção transversal horizontal é um hexágono regular. Mostra que o volume dessa cúpula é R ao cubo vezes raiz de 3. Então, se aqui está o eixo Y, né, aqui o eixo X, então, se eu tenho uma altura Y aqui, esse corte, a seção transversal nessa altura Y, nós vamos determinar a área desse hexágono aqui, A de Y, isso é que me interessa no momento. Então, para fazer depois a integração de 0 até R, né? De 0 até R. Aqui passa um semicírculo de raio R. Então o Y vai variar de 0 até R. E a área da seção transversal deve ser integrada então de 0 até R. Então temos que obter a área desse hexágono a uma altura Y. Bom, esse hexágono é um hexágono regular. Cada seção transversal onde este, como é um hexágono regular, o lado X, aqui tem um triângulo equilátero, aqui o centro do hexágono. Então a área do hexágono ela é 3 raiz de 3 sobre 2x ao quadrado, vezes o lado desse hexágono. Só que o lado x está relacionado com a altura y por causa do círculo, da informação que foi dada aqui com os 3 suportes semicirculares de raio R. São esses suportes aqui. Então, se eu considerar a base do hexágono, a base da cúpula, a base da cúpula é um hexágono regular de lado R. Então lá passa um círculo, né, nesse plano aí, que é vertical a base. Esse círculo, eu tenho o meu semicírculo, né, que é o suporte da cúpula de raio R. Então, essa equação é x2 mais y2 igual a r2, ou seja, x2 é r2 menos y2. E então, a área do hexágono, que é 3 raiz de 3 x2, é 3 raiz de 3
R2 menos Y2, e essa é então a área da seção transversal hexagonal e a uma altura Y entre 0 e R. Então agora basta integrar entre o volume então da cúpula, será a integral de 0 até R da área da seção transversal. Então, integral de 0 até R, 3 raiz de 3 sobre 2 R2 menos Y2 dy. Então, colocando a constante lá, 3 raiz de 3 sobre 2 lá para fora. Antiderivada, então vamos ao termo fundamental do cálculo. Antiderivada R2Y menos Y3 sobre 3 de 0 até R. Então isso dá 3 raiz de 3 sobre 2 R2 vezes R menos R3 sobre 3, né? Então isso fazendo a conta aí dá o termo exatamente que foi pedido, né? Que é R ao cubo vezes raiz de 3. Então isso deve dar R ao cubo raiz de 3. No exercício 52, devemos usar um caso para estimar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pela curva y igual a π quadrado seno de x vezes cosseno ao cubo de x e a curva y igual a 4x quadrado e de x igual a 0 até x igual a π sobre 4. Essa região aí gira em torno do eixo x, no caso, no exercício 52. Então está aí a região delimitada por a região delimitada por essas curvas, né? O eixo do x é o eixo de rotação, o raio externo então é π quadrado seno de x cosseno ao cubo de x, a curva mais em tom mais azul, e o raio interno é 4x ao quadrado, em tom mais avermelhado, e aí estão embaixo a integral, né, que é π, o raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado, né? Então usei o Wolfram alpha para calcular então essa integral, e ele estima então 12.760, né, o valor exato. O valor exato é então π na quinta vezes 160 mais 51 π sobre 7.780, aproximadamente, então 12.760. Exercício 54, vamos usar um CAS para estimar o volume do sólido que resulta quando a região delimitada pela curva y igual a x, arco tangente de x e y igual a x gira em torno do eixo do x. Então está aqui o esboço da região. A região tem o raio, então uma seção transversal vai ter um raio externo x e o raio interno, curva mais em azul, curva que está por baixo, x, arco tangente de x. Ponto de intersecção das duas curvas é x igual a tangente de 1. Então, vamos ao volume. Então, o volume é igual a integral de 0 até a tangente de 1, e π vezes o raio externo ao quadrado, que é x ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, que é x ao quadrado, vezes a raiz quadrada ao quadrado, então fica só o arco tangente de x dx. Então, essa integral, aí, usando um recurso computacional, isso fica π sobre 6 vezes a tangente ao quadrado de 1 menos o logaritmo de 1 mais a tangente ao quadrado de 1. No exercício 56, um fluido entra em um tanque semisférico com raio de 3 metros a uma taxa de
0,5 metros cúbicos por minuto, com que velocidade estará subindo a profundidade quando for 1,5 metros? Então eu quero saber dHdt a taxa de dHdt quando h for 1,5. Então a sugestão que ele dá é usar o exercício 55, onde foi calculado o volume de uma calota esférica. Então, volume de uma calota esférica, uma esfera de raio, raio R, a altura da calota, altura H, então esse volume é π h ao quadrado sobre 3 vezes 3r menos h. Então esse é o volume da calota esférica. Então aquela sólido ali em azul, né? Eu quero a taxa de... Bom, eu sei que R igual a 3, né? Então isso aqui fica πh2 sobre 3, 9 menos h. Então eu vou escrever assim o volume como π. Vou multiplicar ali, então vai ficar 9 sobre 3 dá 3. 3 π h quadrado menos π h ao cubo sobre 3. Assim, dV/dt, taxa de variação do líquido em relação ao tempo. Então, é 3π vezes 2h dH/dt menos π sobre 3 vezes 3h ao quadrado dH/dt. Então eu posso cancelar aqui o 3. Isso fica então dV/dt igual a 6 πh menos π vezes h quadrado dH/dt. Então eu posso escrever assim ainda melhor. Como 6π, perdão, como π vezes 6h menos h ao quadrado dH/dt. Mas é dado que ele quer saber a taxa de com que taxa vai estar subindo a profundidade quando a altura for 1,5 metros. Então quando h é igual a 1,5 metros, que é 3 meios, e eu sei que dV/dt é 0,5, então por um lado dV/dt é esse valor aqui, então P vezes 6 vezes 3 meios menos 3 meios ao quadrado dH/dt. Então isso dá dV/dt fica π vezes, eu tenho 9 menos 9 quartos, né? 9 menos 9 quartos dH/dt. Então dV/dt é 36 quartos menos 9 quartos dá 27 quartos vezes π vezes dH/dt. Mas
dVdt é 0,5 metros cúbicos por minuto, ou seja, meio. Então, 27π sobre 4 vezes dHdt é igual a 1 meio. Portanto, dHdt é igual a 2 sobre 27π metros por minuto. No exercício 58, vamos usar o resultado do exercício 55, que tem a ver com volumes de calotas esféricas, para encontrar o volume do sólido que sobra quando um buraco de raio R sobre 2 é feito através do centro de uma esfera de raio R. E verifique sua resposta por integração. Então, primeiro vamos usar o resultado do exercício 5. Então, quando a gente faz um buraco de raio R sobre 2 na esfera, aí está a figura. Então, eu tenho o buraco, né, o volume do buraco. É um cilindro mais duas calotas esféricas. Cada calota esférica tem altura a figura seria o raio da esfera, que é R, menos o que eu chamei aí de H, né, que é esse termo daqui. Essa é a altura de cada calota esférica. Então, no exercício 55, né, foi visto que o volume da calota esférica de altura y é V igual a π sobre 3h ao quadrado 3r menos y. Então, no nosso caso, o volume então de cada calota esférica, o volume da calota vai ficar π sobre, perdão, aqui é y quadrado, a altura da calota. Então, no nosso caso, a calota tem altura R menos H, fica R menos H ao quadrado, vezes, só aqui π sobre 3, vezes 3R menos R menos H. Então, menos R mais H, ou seja, π sobre 3R menos H quadrado, 2R mais H. Esse é o volume de cada calota. Agora o H se relaciona com o R através daquele triângulo retângulo, então o H ao quadrado, H ao quadrado mais R sobre 2 ao quadrado, que é R ao quadrado mais 4, é igual a R ao quadrado. Daqui então H ao quadrado é 3R2 sobre 4, logo H é R raiz de 3 sobre 2. Então eu posso substituir o H por este valor aqui na fórmula do volume da calota. Então eu tenho aqui que o volume de cada calota esférica é π sobre 3R menos R raiz de 3 sobre 2 quadrado, 2R mais R raiz de 3 sobre 2. Então, fazendo essa conta aí, isso deve dar, depois de simplificações, né, etc., π sobre 24 R ao cubo
16 menos 9 raiz de 3. Então esse é o volume de uma calota esférica. Então o volume de duas calotas é 2 vezes isso, é π sobre 12 r ao cubo, 16 menos 9 vezes raiz de 3. Então agora o volume do buraco é igual ao volume do cilindro mais o volume de duas calotas. Então esse é o volume do cilindro. O cilindro tem base R sobre 2, raio da base R sobre 2, altura é 2, H e H é R raiz de 3 sobre 2. Então esse é o volume do cilindro mais o volume de duas calotas. Então simplificando, somando, simplificando, etc. O volume do buraco πr3 sobre 6 vezes 8 menos 3 raiz de 3. Então o volume do sólido que sobra, né, quando eu removo esse buraco, é o volume da esfera menos o volume do buraco. O volume da esfera de raio R, 4π terços R ao cubo, então menos o volume do buraco, πr3 sobre 6, 8 menos 3 R raiz de 3. Então denominador comum 6 é π R3, que multiplica 8 menos 8 mais 3 raiz de 3. Isso então é π R3 sobre 2 vezes raiz de 3. Bem, então vamos agora confirmar que o volume do nosso sólido é realmente π vezes raiz de 3 sobre 2 vezes o raio da esfera ao cubo. Vamos confirmar esse resultado aí por integração. Então está aqui a figura, eu vou fazer a rotação dessa região aí em azul. Essa região é definida pela reta x igual a r sobre 2, x igual a raiz quadrada de r2 menos y quadrado, né, que é a ocupação do círculo de raio R, né, que dá origem à esfera, né, inteira. Né. Então, fazendo a rotação do semicírculo, eu tenho a esfera inteira. Fazendo a rotação apenas da região em azul, eu tenho a região da esfera menos o buraco, né, que é o que nos interessa. Então, essa é uma típica... aqui, perdão, o intervalo de integração, né? Então, a altura do cilindro é menos h até h, o valor de h é r raiz de 3 sobre 2. Então isso é menos raiz de 3 sobre 2 vezes r até a raiz de 3 sobre 2 vezes r. O raio externo, então eu vou fazer uma rotação em torno do eixo do y, então uma seção transversal, uma altura y, vai ter um raio externo que é raiz de r2 menos y ao quadrado, e o raio interno é constante, esse é r sobre 2. Então a área da seção circular, π vezes o raio externo ao quadrado, que fica r2 menos y ao quadrado, menos o raio interno ao quadrado, r2 sobre 4. Então, isso aqui fica π vezes 3r2 sobre 4 menos y2. Então, o volume do sólido é a integral
Então, o y vai variar desde menos 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2 vezes r até mais raiz de 3 sobre 2 vezes r. Neste caso, então, no limite da integração fica menos r raiz de 3 sobre 2 até r raiz de 3 sobre 2. E o integrando é a área da seção transversal A de y. Então, isso fica integral π vezes 3r quadrado sobre 4 menos y2 dy. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, temos π vezes a antiderivada ali é 3r2 sobre 4 vezes y menos y3 sobre 3. E calculamos entre r raiz de 3 sobre 2, menos r raiz de 3 sobre 2 e mais r raiz de 3 sobre 2. E fazendo a conta e simplificando, etc., devemos encontrar aí o mesmo resultado. Π raiz de 3 sobre 2 vezes o raio da esfera. No exercício 60, vamos encontrar o volume do tório que resulta quando a região interior ao círculo de raio R com centro no ponto H0, com H maior que R, gira em torno do eixo Y. Então aqui está o círculo, raio R, centro no ponto H0. Então a região é esse círculo que então varia de menos R até R aqui no eixo Y, o eixo de rotação é o eixo Y. A equação desse círculo, né? O círculo tem equação x2 x menos h quadrado mais y quadrado igual a R2. Coordenadas do centro do círculo são o centro do círculo coordenada H0, raio R. Então a equação é esta aqui. Então x menos h ao quadrado é igual a R2 menos y2, logo x menos h é igual a mais ou menos a raiz de R2 menos y2, logo x é igual a h mais ou menos a raiz de R2 menos y2. Isso quer dizer o seguinte: se eu estiver aqui uma altura y e fizer um corte, então fizer uma seção transversal no sólido, essa seção transversal vai ser em formato de arruela, com raio externo. Vou ter o raio externo igual a H mais o valor de x, ou seja, este aqui está o raio externo, né? É H mais raiz de R2 menos Y2. R2 menos Y2, que significa este ponto aqui, né? O raio interno seria aqui seria H menos a de raiz de R2 menos Y2. Então, o volume, a área da seção transversal é π vezes o raio externo ao quadrado, então, que é R2 menos Y2, menos o raio, que é H mais a raiz de R2 menos Y2, isso ao quadrado,
seu raio externo ao quadrado menos o raio interno ao quadrado, que é h menos a raiz de R2 menos Y2. Tudo isso vezes π. Então, fazendo a conta aí, isso fica 4h vezes π vezes a raiz de R2 menos Y2. Então, o volume do sólido, vamos integrar então de menos R até R. Então, de menos R até R. A área da seção transversal A de Y, dy. Então, isso fica a integral de menos R até R, 4π vezes H vezes a raiz de R2 menos Y2 dy. Então, isso é 4π vezes H vezes a integral de menos R até R da raiz de R2 menos Y2 dy. Mas essa integral aqui é a área de um semicírculo de raio R centrado na origem, né? Essa equação aqui, y igual a raiz de R2, perdão, x igual a raiz de R2 menos Y2. Não é um semicírculo direito, aqui do lado direito, né? Semicírculo de raio R. É essa área aqui. Então, a área do volume do tório, 4πh vezes π R2 sobre 2, que é a área do semicírculo, então isso dá 2π quadrado R2H. No exercício 62, vamos encontrar o volume da cunha descrita no exercício 51 por fatiamento perpendicular ao eixo X. Então, no exercício 61, ele escreveu a cunha da seguinte maneira: é um sólido que é obtido através do corte de um cilindro circular reto de raio R por dois planos. Um plano perpendicular ao eixo do cilindro e o outro fazendo um ângulo θ com o primeiro. Então está aí um objeto sólido, está ali sombreado. Essa é a cunha, né? Obtida a partir de um cilindro circular reto de raio R. Então aquela base, né, é um semicírculo centrado na origem do raio R. Então tá aí o objeto. Então vamos fazer o fatiamento por fatiamento perpendicular ao eixo X. Então fazendo um corte, uma seção transversal perpendicular ao eixo X, está desenhada em azul, serão retângulos, né? Como a base desse retângulo estará sobre o círculo tem a equação x2 mais y2 igual a R2, né? Um círculo centrado na origem. Então aquela parte do círculo ali, que é positiva, é mais a raiz quadrada de R2 menos x2, enquanto que essa parte aqui é y igual a menos a raiz de R2 menos x2. Fazendo um corte transversal, então, perpendicular por um plano perpendicular ao eixo X, eu obtenho esses retângulos, né? Então, eu tenho que obter então a área, essa é a seção transversal, são um retângulo, então devemos obter a área dessa seção transversal para poder integrar então o X variando então de 0 a R, né? Bem, então a altura, a base, né, a base desse retângulo é
duas vezes este lado aqui. Este lado aqui é y, que é a raiz de R2 menos x2. Então a base do retângulo é duas vezes a raiz de R2 menos x2. Vamos determinar agora a altura do retângulo. Para determinar a altura do retângulo, eu observo o seguinte. Vou observar então a figura de uma outra maneira. Aqui está H. Aqui está H, aqui está o ângulo θ, aqui está a origem, aqui está o eixo x, então esse lado aqui vale x, cortei aqui no ponto x, aqui está o ponto do corte, aqui se fosse em termos de coordenadas, aqui estaria a origem, coordenada 0, aqui coordenada x, então a altura do retângulo está aqui, h. Então, tangente de θ é igual a h sobre x, né? Aqui está o ângulo reto, né? Então a altura é x vezes a tangente de θ. Então a altura do retângulo é x vezes a tangente de θ. Então a de x, a área do retângulo, a área da seção transversal, é 2x tangente de θ vezes a raiz de R2 menos x2. Portanto, o volume da cunha é a integral de 0 até R, né? O x vai variar então de 0 até esse ponto aqui, que é R, né? Integral de 0 até R de A de x dx, então fica integral de 0 até R, 2 tangente de θ x raiz de R2 menos x2 dx. Então isso fica 2 vezes tangente de θ, integral de 0 até R, x vezes a raiz de R2 menos x quadrado. Para resolver essa integral tem que fazer uma mudança de variável. R2 menos x2 igual a u. Então du dx é menos 2x. Portanto, x dx, que é o termo que aparece aqui, é menos 1/2 vezes du. Então a integral na variável u fica 2 tangente de θ, integral x dx é menos 1/2 vezes du, e ali eu tenho a raiz de u. Vamos aos limites de integração. Quando x igual a 0, então u, que é igual a R2 menos x2, R2 quando x igual a R, U é igual a R2 menos R2, que é 0. Então a integral ali fica de R2 até 0. Essa integral, então, 2 tangente de θ, vou cortar, botar o meio para fora, constante, vou inverter a ordem de integração, elimino o sinal de menos, aquele u, não meio eu escrevo, raiz de u eu escrevo como u não meio, né? Então, agora eu tenho simplesmente, pelo teorema fundamental do cálculo, u na 3/2 vezes 2/3 de 0 até r ao quadrado. Então isso fica tangente de θ vezes 2/3 u raiz de u entre 0 e R2. Não preciso calcular quando u for 0. Basta fazer u igual a r ao quadrado, então isso é
2/3 tangente de θ r ao quadrado vezes a raiz de r ao quadrado. Então é 2 tangente de θ sobre 3 vezes r ao cubo. Então esse é o volume da cunha. O exercício 64 tem a ver com o princípio de Cavalieri, que diz que se dois sólidos tiverem a mesma altura, suas áreas de suas seções transversais tomadas paralelas e a iguais distâncias de suas bases forem sempre iguais, então os sólidos têm o mesmo volume. Então use esse resultado para obter o volume do cilindro oblíquo da figura. Está aqui o cilindro oblíquo, né? Então, pelo princípio de Cavalieri, então justamente tem um cilindro oblíquo onde as seções transversais são sempre o mesmo círculo, tem a mesma área, qualquer seção transversal. Então, se eu pego um cilindro reto com a mesma propriedade, bem, o volume com a mesma altura, eu tenho o mesmo círculo, exatamente. Então, o volume de um cilindro reto é πr2h, e do cilindro oblíquo também, né, pelo princípio de Cavalieri, desde que tenha a mesma altura, né, e o mesmo raio da base.